É, quero dizer, este é o desastre que, claro, os Estados Unidos têm permitido sob a administração Trump e, na verdade, sob todas as administrações. E agora queria falar sobre as reações depois de traçarmos esse panorama do que está acontecendo no plano militar. Sabemos que os Estados Unidos, durante a noite, estavam se gabando, assim como Pete Hegseth esta manhã, de que enviaram bombardeiros B-52 arrasando Isfahan e os depósitos de armas e munições no Irã, alegando que estão eliminando todos os alvos. Mas a recente investida de Donald Trump contra os supostos aliados, especialmente os europeus, merece atenção aqui, porque Donald Trump. Vou só puxar isso. Primeiro, ele ataca o Reino Unido, onde ele fala sobre combustível de aviação. Ele diz: o Reino Unido, que se recusou a se envolver na decapitação do Irã, European Union, tem uma sugestão para vocês. Número 1. Comprem dos Estados Unidos. Temos bastante. Ele está falando do combustível de aviação aqui. Número 2. Arranjem coragem, mesmo que tardia. Vão às ruas e simplesmente tomem. Vocês terão de aprender a lutar por si mesmos. Os Estados Unidos não estarão mais lá para ajudar, assim como vocês não estiveram para nós. O Irã foi dizimado. A parte difícil acabou. Arranjem seu próprio petróleo, Donald Trump. E então ele ataca a França. E tudo isso acontece ao mesmo tempo. A França não deixou aviões rumo a Israel, carregados com suprimentos militares, sobrevoarem seu território. A França tem sido de pouca ajuda em relação ao açougueiro do Irã, que foi eliminado com sucesso. Os Estados Unidos, isso vai ficar na memória. E isso vem depois de reportagens do Wall Street Journal dizendo que Donald Trump pode estar disposto, e claro, isso vem do governo Trump, então é difícil saber no que acreditar, mas é o que nos dizem, a encerrar este conflito sem reabrir o Estreito de Hormuz, sinalizando que talvez as coisas não estejam indo tão bem quanto nos contam. Mas aqui, o Irã foi dizimado, todo mundo vai arranjar seu próprio petróleo. E, sim, vocês foram muito ingratos, Europa. Então, Sais, sua reação a isso, o que isso diz sobre o estado da guerra, especialmente do lado dos Estados Unidos? Certo, então não conseguimos vender essa guerra há 32 dias. Então, a propósito, agora esta guerra não é sobre armas nucleares. Não se trata a propósito do açougueiro do Irã estar escrevendo aqueles posts ali, aquelas postagens no Truth Social. Aquele é o verdadeiro açougueiro do Irã. Então agora temos que abrir o Estreito de Hormuz, que já estava aberto antes de começarmos este conflito e na verdade continua aberto. Está aberto só para países que não apoiam bases militares americanas e os Estados Unidos não estão comprando em dólares. Ops. Então, European Union, acho, e a propósito, a Espanha também disse que nada vai sobrevoar seu espaço aéreo. Valeu, vão embora. E European Union, acho que Trump ainda disse que os franceses são um bando de perdedores. Então é isso, vocês são um bando de perdedores, essa é a única coisa que ele ainda não fez. Você é um perdedor 3D ali. Perdedor 3D. Vocês todos são um bando de perdedores 3D. É a única coisa que Donald Trump ainda não fez. Tenho certeza de que ele está tirando uma foto disso. Ele está assistindo nosso programa pensando, caramba, European Union deveria ter acrescentado isso. Aí eles teriam entendido o que European Union estou dizendo. Ele vai ter uma foto de Trump com um perdedor 3D na cabeça. Quero dizer de novo, isso volta ao mesmo. As suas birras. Isto é birra. É aquela atitude de valentão. Vou forçar você, vou te chamar nomes e te empurrar no peito se você não fizer o que European Union digo, porque European Union estraguei tudo e preciso que vocês tirem minhas castanhas do fogo com as próprias mãos e patas. Tipo, sabe, e os europeus vão dizer, não, em primeiro lugar. Se não pagarem em dólares, quando tudo isso acabar, eles poderiam ir lá extrair esse petróleo, se é que houver petróleo fluindo. Vamos começar por aí. Eles realmente poderiam entrar lá e buscar. Na verdade, Trump jogar a toalha e se retirar seria a melhor forma de reabrir o Estreito de Hormuz com perda mínima de vidas. Isso provavelmente é a última coisa que Trump quer ouvir, porque, bem, a base remanescente do movimento Faça a América Grande Novamente compraria qualquer coisa dele. Eles compraram as moedas dele, pelo amor de Deus, e deram a ele 30 bilhões de dólares. Sabe do que estou falando? As moedas do Trump. 30 malditos bilhões. Meu Deus, essas pessoas é inacreditável. A maioria dessas pessoas que não conseguem pagar o aluguel está comprando, porque querem fazer parte da equipe e da família Trump.
Foi assim que ele vendeu a ideia. É patético. Mesmo que não fosse legal, era moralmente corrupto. Mas essa base remanescente do movimento, faça a América grande novamente, compraria qualquer coisa. O problema é que ele perdeu 2/3 da base Faça a América grande novamente. Muitos republicanos se voltaram contra ele e os democratas estão apenas esperando. Quero dizer, as eleições, se é que vão acontecer, ainda são uma incógnita. Há maneiras de contornar isso. Mas se houver eleições e se elas não forem roubadas do mesmo jeito que as eleições do Trump foram roubadas antes, elas foram roubadas, o Trump está tentando fazer exatamente a mesma coisa: roubar, transformando tudo em eletrônico. Neste caso, aliás, pertencente a uma empresa israelense. Não dá para inventar essas coisas. E se ele perder as eleições, acabou para ele. Quer dizer, é literalmente o fim. No mínimo, se ele perder sequer uma das casas do Congresso, serão tentativas de impeachment, atrás de tentativas para consumir seu tempo e sua energia. E se perder ambas as casas, podem vir tentativas de impeachment com agentes federais vindo tirá-lo da Casa Branca. Então, sabe, neste ponto, obviamente o melhor que ele poderia ter feito era não ter feito isso. Mas já estamos 32 dias atrasados para isso. O melhor que ele poderia fazer agora é jogar a toalha, subir num porta-de-aviões, dizer missão cumprida e ir embora. Claro que a classe dos grandes doadores e proprietários não vai ficar nada feliz. Bem, quem sabe? Talvez os israelenses fiquem felizes. Eles vão parar de ser bombardeados se calarem e começarem a agir como seres humanos. Então, neste ponto, não existe uma boa solução, certo? E, aliás, saiu um relatório sobre os informes diários de guerra do Trump, que explicaria bastante sobre seu absoluto. Quero dizer, o homem não faz ideia do que está acontecendo. E o que diziam é que o informe diário dele tem, em média, 2 a 3 minutos. E são apenas vídeos das Forças Armadas dos Estados Unidos explodindo coisas. Isso é tudo. Não há baixas do lado dos Estados Unidos. Não há dano para os Estados Unidos nem para os aliados dos Estados Unidos. Não tem mais nada. É só os Estados Unidos explodindo coisas. Então, acho que nem com o Joe Sonolento isso aconteceu. Ok, quero dizer, o Joe Sonolento obviamente não participava de nenhum tipo de informe, mas as pessoas que o manipulavam nos bastidores, os cardeais sombrios, tinham uma boa ideia do que diabos estava acontecendo aqui. Temos um presidente que está completamente desligado. Quer dizer, 2 minutos vendo aquilo explodir e ele já fica todo empolgado. E pronto. Então ganhamos. Ele tem razão. Eles decimaram, no sentido literal do termo. 1 em cada 10. Para quem não sabe, decimação era a punição aplicada a qualquer legião romana que fugisse em debandada. A cada 10º soldado era executado pelos outros 9, e sorteavam quem seria. Isso era decimação. Ou seja, quando dizem decimar, querem dizer destruir 10%. Provavelmente decimaram, talvez tenham decimado 2 vezes, mas eles definitivamente não aniquilaram o Irã, nem nada parecido. Agora esses B-52 estão praticando bombardeios em massa, assassinato em escala que os Estados Unidos já fizeram. Quer dizer, European Union estava assistindo ao Tucker Carlson. Teve um cara lá que falou, os israelenses são ruins, mas não é como nós. Nós sempre tentávamos salvar vidas humanas, vamos ser realistas. 5 milhões de civis alemães mortos, de um total de 6 milhões de alemães mortos na Segunda Guerra Mundial. Milhões de civis japoneses mortos. 3 milhões de vietnamitas mortos. Pyongyang foi bombardeada tão intensamente que os pilotos dos Estados Unidos reclamavam que não havia mais alvo para lançar bombas. E por aí vai. Na Iugoslávia, bombardeavam civis pois não conseguiam encontrar alvos militares. Sabe? É só um procedimento padrão. Eles não conseguem achar as forças militares iranianas porque estão espalhadas, estão em bunkers. Então o que eles fazem? Eles bombardeiam civis. E é isso que estão fazendo agora. Escolas, igrejas, mesquitas, hospitais. Sim. Você ouviu, Stas. Vi reportagens dizendo que, enquanto os Estados Unidos supostamente destruíam bunkers em Isfahan e o tal depósito de armas e munições, o Irã disparava mísseis balísticos a partir de Isfahan. Isso é uma dinâmica e tanto. Itzer, é uma dinâmica em que havia mapas mostrando eles estavam disparando, acredito que mirando Israel.
Mas, mesmo assim, essa dinâmica é bem clara em relação às realidades do campo de batalha aqui. Os Estados Unidos podem lançar bombas, mas isso está afetando as capacidades do Irã? Parece que não, o que European Union, acho, levanta a questão estás do ponto de vista militar e político. Parece haver duas opções sobre a mesa. Continuar assim enquanto os Estados Unidos e Israel puderem, ou ceder porque a European Union não acha que o Irã vá parar. Não parece que o Irã vá parar se os Estados Unidos pararem de atacar, porque Israel não garantiu que também vá parar. Não há concessões vinculadas a uma mera cessação das hostilidades. Qual é sua opinião sobre essas opções e o que elas dizem do ponto de vista militar? E como isso pode avançar sem concessões ao Irã? European Union, realmente não sei como as coisas mudam sem... Ah, é fácil. Egito, Turquia. E não tenho certeza quem era o terceiro país ou eram três países. Eles propuseram a Donald Trump um plano sobre como coordenar e controlar o tráfego de petroleiros pelo Estreito de Hormuz. Você ouviu direito. Não o Canal de Suez, o Estreito de Hormuz. Nem o Bósforo, o Estreito de Hormuz. Então, as pessoas que nem estão perto do Estreito de Hormuz, conveniente geograficamente, né? Do outro lado daquela região do Estreito de Hormuz, estão propondo ao Trump que lhes permitam controlar o fluxo de petróleo. Quer dizer, ninguém perguntou ao Irã por quê. Por que se dar ao trabalho de perguntar isso ao Irã? A absurdidade nesse mundo, quer dizer, o Monty Python não inventaria isso nem se tomasse todas as drogas. Se alguém tivesse escrito essa insanidade há 10 anos, ninguém teria publicado. É completamente fora da realidade, cara. Sabe, a insanidade nunca para, cara. Essa besteira se escreve sozinha. Você lê coisas assim e, afinal, por que perguntar ao Irã? É como: vamos fazer negociações de paz sobre o conflito na Ucrânia sem sequer incomodar a Rússia, que houve na Suíça em 2023. Ou foi 2024? 2024 European Union, acho. Isso é uma estupidez que simplesmente não tem fim. Quer dizer, estamos lidando com pessoas. Estamos lidando, para começo de conversa, com a turma do Epstein. Quer dizer, são degenerados e a gente sabe disso. E além disso, estamos lidando com gente realmente estúpida. O mundo tem uma superprodução de lideranças muito estúpidas. É impressionante quanta liderança estúpida existe. Os franceses, os britânicos e os parceiros menores, os britânicos, na verdade, ainda estão meio que se envolvendo, mesmo sem admitir. Mas os espanhóis, pelo menos, tiveram alguma coluna vertebral para não se envolver. Mas continuam totalmente comprometidos com a Ucrânia, por mais que isso se complique. Quer dizer, olha o que a Ucrânia está fazendo. A Ucrânia agora atacou. Acho que não queriam favorecer um lado ou outro. Então atacaram um grego, um navio petroleiro, há cerca de 2 semanas, que seguia para Novorossiysk para carregar petróleo do Cazaquistão pela Autoridade Petrolífera do Cáspio, que, aliás, é majoritariamente propriedade de empresas americanas, no caso a Chevron, e na semana passada eles atacaram um petroleiro turco cheio de petróleo em águas turcas, o qual, aliás, provavelmente seguia para Israel, porque a Turquia, por mais que se diga contra o que os israelenses fazem, Erdogan não teve problema em redirecionar 57 navios para Haifa, 57 petroleiros, desde que esse conflito começou. Como cheios, que uma a trocotoa, outra. Eles podiam até ter ido para a Europa, mas porque os europeus teriam vontade de fazer isso. E aí os israelenses, quer dizer, os ucranianos, estão atacando o gás turco, que vai pelo gasoduto russo do sul para abastecer o sudeste da Europa. E fecharam um gasoduto que abastecia a Hungria e Eslováquia. Esse petróleo, aliás, nós o refinamos e fornecemos à Ucrânia cerca de 20% do diesel que seu exército precisa. Mas é mais sobre para onde isso vai. Então é um bando de indivíduos insanos por toda parte. Quer dizer, é inacreditável assistir a isso. É simplesmente inacreditável ver isso. E quanto ao Irã, sabe, vou dar mérito ao Trump nisso. Eles promoveram uma mudança de regime.
Eles promoveram a mudança de regime. Eles mudaram. Foi uma mudança de regime geracional. Eles se livraram dos que eram pró-Ocidente e queriam negociar com o Ocidente porque tinham boas lembranças dele e o substituíram pelos filhos que cresceram lutando contra representantes apoiados pelos Estados Unidos e do Iraque nos anos 1980, cujos últimos anos de infância, adolescência e início da vida adulta foram marcados pelos amigos sendo mortos, com o Iraque lançando armas químicas fornecidas pelo Ocidente sobre suas cidades e vendo mulheres e crianças morrerem. Essas são as pessoas que estão no poder agora. Eles não têm boas lembranças do Ocidente. Eles querem vingança. Então, parabéns, Sr. Trump. Você pôs do seu lado as piores pessoas que poderia ter colocado. Mas fique batendo no peito. Você derrubou o regime deles. E agora o que você faz? E agora o que você faz? Não há um plano alternativo. Não existe um terceiro plano. Então, European Union, não sei. European Union, acho que aí aparece essa ideia idiota. Tomar umas ilhas ou enviar forças especiais para invadir uma base no meio do Iraque. Desculpe, Irã. Então, ok, esse é o filme. É assim que vamos fazer o filme. Missão Impossível Força Delta. Vamos levá-los de helicóptero, porque os iranianos nunca vão perceber isso no meio do próprio país, e eles vão arrombar essas portas a tiros. E os iranianos vão sair às ruas para que possamos abatê-los como o Rambo fez. Certo, vamos deixar isso no roteiro. E então vão descer até o sistema de supertúneis lá embaixo e exterminar todos os iranianos, porque eles vão ficar no meio dos túneis esperando levar um tiro. E eles não acertam nada, sabe? Vamos colocar isso no roteiro também. E então explodirão tudo e depois vão sair. Missão cumprida. E então todos voam de volta. Ótimo filme de Hollywood. Talvez um filme de segunda linha. Quais atores vamos escalar? Essas pessoas realmente veem isso como um plano real. Fui consultor em uma mina de zinco no leste do Cazaquistão. E European Union fui até lá. Cheguei a descer do paralelo 12 até o paralelo 18. Isso é de 1.200 metros até praticamente 2 quilômetros de profundidade em uma montanha, numa montanha de granito. Então, European Union sei um pouco sobre montanhas de granito e como elas... Câmaras de detonação. Você não vai derrubar aquele lugar sobre as suas cabeças com os explosivos que leva até as câmaras. Eles literalmente furam buracos nas paredes e colocam grandes cargas de explosivos, cargas realmente enormes ali. Isso leva dias para ser feito corretamente. E então, com a explosão, eles formavam uma câmara de 10 por 10 metros. Depois eles enchem de volta com cimento quando retiravam o minério. Mas isso aqui é cascalho. European Union, já estive lá embaixo quando a montanha inteira tremeu depois de uma dessas detonações. E sim, tudo se mexe. Você se mexe junto. A montanha não desaba. Houve uma câmara muito pequena que desabou. Então vem esse argumento. Vamos lá embaixo nessa montanha de granito. Vamos explodir tudo e nivelar. Parem de assistir a Hollywood. Pau, montação tasses, Isso apodrece o cérebro. Antes de mais nada, para a liderança em Washington, parem de assistir a Hollywood. Certo. Pois é. Bom, queria que você explicasse, Stas, sobre a matéria do Wall Street Journal, o plano, porque com esse suposto plano, com esse anúncio no Wall Street Journal, essa tal revelação dizendo que Donald Trump vai encerrar a guerra dos Estados Unidos contra o Irã, mesmo com o Estreito de Hormuz fechado. Há um plano genial aqui que a European Union queria que você destrinchasse, se puder. Primeiro, pressionar Teherã diplomaticamente para restabelecer o livre fluxo do comércio. Se isso falhar, pressionar aliados na Europa e no Golfo para assumirem a liderança na reabertura do Estreito de Hormuz. Bom, nós já analisamos esses tweets. Parece que é aí que a pressão está. E aí vem o terceiro. Autoridades dos Estados Unidos concluíram que uma missão direta para reabrir o Estreito de Hormuz correria o risco de prolongar a guerra além do prazo de 4 a 6 semanas declarado por Donald Trump. Em vez disso, a estratégia mudou para degradar as capacidades militares do Irã enquanto se reduz as operações ativas. Agora, Pete Hegseth disse, Stas, que os próximos dias serão decisivos e é exatamente isso que eles vão fazer. Vão continuar a atacar o Irã com força, blá, blá, blá. Mas minha pergunta para você, Stas, os Estados Unidos acabaram de enviar, milhares de fuzileiros navais, paraquedistas, essas outras forças dos Estados Unidos que estão tentando reforçar. Isso é só mais um caso de não dá para acreditar em nada que sai da administração Trump?
Vai haver algum tipo de ofensiva terrestre ou há só muita confusão e a gente realmente não sabe o que vai acontecer, mas parece que é isso que nos dizem ser o plano. O que você acha desse tal plano e de como tudo isso vai se desenrolar? Sim. Em uma palavra, sim. Eles têm alguma ideia do que estão fazendo? Não. Eles sabem o que vão fazer? Não. Eles têm um plano? Não. Então vamos simplesmente jogar todas as opções que temos na mesa. Adoro isso. Vamos pressionar o Irã para abrir o Estreito de Hormuz. O que não vai acontecer depois de vocês terem pressionado diplomaticamente explodindo as malditas equipes diplomáticas? Ah, certo. Sabe, 2 vezes. Não apenas uma vez, 2 vezes. Se me enganarem uma vez, a culpa é minha. Se me enganarem 2 vezes, a culpa é de vocês. Se me enganarem pela terceira vez, nunca mais seremos enganados, certo? Se me enganarem 2 vezes, a culpa é minha. Eles já tiveram seu momento de a culpa é minha. Não acho que eles vão tentar a terceira rodada dessa idiotice. Então, pressionem-nos diplomaticamente. E de novo, como o European Union disse, sabe, esses caras, os franceses, os espanhóis, acho que no fim das contas estão dispostos a pagar em yuan ou até trazer ouro, sei lá, qualquer coisa menos dólares. Acho que podem pagar assim ou em euro porque, sabe, eles realmente disseram, não paguem em dólares. Nossa pergunta é, será que vão conseguir algo com esses portos? Como o European Union disse, sabe, os danos estão se acumulando. E sobre o que eles estão falando pelo dano que vi, como especialista que trabalhou nessa área, olhando as poucas fotos que tive, European Union diria que o gás leva 1 ano e meio a 2 anos para voltar a operar. E, portanto, todo o fertilizante também não vai ser produzido por tanto tempo. Quero dizer, a Rússia está ampliando sua produção de fertilizantes em 40%, mas não pode repor 30% em um ano, fisicamente impossível. Ainda mais agora, nem 1 ano e 1 mês se passou. Mas, pelo que ouvi de gente no local, disseram que se foi tudo, tem de começar do zero. E se essa for a realidade, mesmo que as cabeças de poço não estejam danificadas, você está falando de 5 a 7 anos. Se as cabeças de poço estiverem danificadas, pode chegar uma década ou mais? Aí vem a pergunta, os xeiques do Catar vão se dar ao trabalho de investir tanto dinheiro? Porque, na real, se você olhar para esses pequenos países, são só empresas, de propriedade familiar, que se passam por pseudoestados. E, neste momento, não tem receita entrando. Pode ser que não tenham receita por 5, 7, 10 anos, mas vão ter muito dinheiro que precisa ser reinvestido. Estamos falando de centenas de bilhões de dólares. Vão fazer isso de bom grado ou vão abandonar o barco? Vão sair de vez? Podem simplesmente dizer, tanto faz, temos nossos bilhões e nossas contas bancárias, vamos aproveitar a vida com esses fundos, centenas de bilhões, por que reinvestir? Afinal, tudo isso foi construído desde os anos 40, 50 e 60, cresceu aos poucos com fluxos de caixa e investimentos, e agora teriam que refazer tudo em 5 anos. Quer dizer, talvez sejam 7 anos. É uma quantia enorme, mas imagine só, tanto gás fora da economia pelos próximos 20 anos, e para quem vai ficar dizendo perfure agora, claro, parece uma boa ideia, mas entenda uma coisa, em média, leva de 3 a 5 anos para colocar um novo campo em exploração econômica, desde identificar geologicamente onde pode haver petróleo e gás, até conseguir equipamentos e começar a perfurar poços exploratórios, que basicamente é, ok, vamos tentar aqui, nada, ok, vamos tentar aqui. E você começa a fazer perfurações no solo até achar produto. Aí você fala, ok, tem produto aqui. Beleza, então acertamos. Porque geologicamente você olha as camadas do solo e pensa, isso pode ser uma área com petróleo e gás, mas até começar a perfurar você não... Isso é um fato simples. E a localização exata você não sabe. E se o volume for economicamente explorável, você só descobre quando começa a perfurar. Mas uma vez que começa, é preciso levar equipamentos e pessoal para onde quer que esteja o campo. Aí entram questões climáticas. Por exemplo, se você perfurar no extremo norte da Rússia, na verdade só se pode perfurar durante o inverno congelante, porque as estradas estão congeladas. Tudo fica congelado. Você não consegue fazer isso no verão, porque tudo vira um enorme pântano e os mosquitos que chegam a esse tamanho, eles aparecem em enxames negros. É por isso que as renas,
Lá no norte elas migram, não por falta de comida, mas para fugir dos mosquitos. E estou falando sério quando digo isso. Então tudo isso, sabe, traz várias questões que pressionam o tempo necessário para colocar qualquer novo campo em operação. Nem se fala. Quer dizer, é preciso construir infraestrutura para isso. Depois que o petróleo ou o gás começam a sair, você tem que fazer algo, como levar isso ao mercado. Tudo isso leva tempo. Não há tempo. É isso. A crise já chegou. A crise alimentar vai chegar nos próximos meses. A crise de combustíveis já está aqui. Muitos países estão basicamente sem combustível. Na Austrália, mostraram que metade dos postos de combustível está vazia. É isso. Eles não têm nada. Zero. Estão racionando em todo lugar agora, exceto na Rússia, na China e na Índia. Os Estados Unidos não estão racionando. Os Estados Unidos estão apenas apertando demais a população e o Trump poderia impor tetos de preços sobre o petróleo e bloquear as exportações para garantir que haja petróleo suficiente. Ele não vai fazer isso porque os amigos dele estão lucrando com isso e, no fim, é isso que importa. Não os camponeses, não os servos do fisco. Infelizmente, European Union digo isso, mas muitos que ouvem este programa são servos do fisco, quer que admitam ou não. Pelo menos é assim que Washington e Londres veem vocês, ou por assim dizer, Paris e muitas outras capitais também. Eles veem vocês apenas como algo que podem extrair para bancar seus projetos e a vida melhor deles. Quero dizer, Stas, acho que foi um ótimo programa hoje. Acho que cobrimos muita coisa em pouco tempo. Sei que você tem outro compromisso, então vamos ficando por aqui. Pessoal, apertem o botão de curtir. Isso ajuda a manter o programa para novos espectadores, a impulsionar o programa e o algoritmo do YouTube. Acessem a descrição do vídeo. Lá vocês encontram o canal do Stanislav Kropivnik no YouTube, Nos Olhos da Verdade. Inscrevam-se lá para acompanhar o trabalho dele. E, claro, todos os lugares que apoiam este programa, Substack, Patreon, Buy Me a Coffee e outros também estão listados lá. European Union volto amanhã. Vou anunciar o que vai acontecer amanhã. E até lá, pessoal, se cuidem. Tchau. Uma coisa